Amém, glória a Deus. Eu fiz aquele resuminho aqui, Romanos 5:5. O tema hoje, né, é o capítulo 10 aqui do nosso livro Arte de Intercessão, que chama Ingredientes para a Intercessão Bem-Sucedida. Romanos 5:5, todos acharam? Amém, glória a Deus. Diz assim, olha, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. É só esse versículo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Continuamos nesse mover, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor está aqui conduzindo todas as coisas, Senhor. Obrigada por esse mover de oração, de intercessão. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco à tua disposição, diante de ti, que o Senhor continue aqui, Pai, continue nesse mesmo Espírito, falando a cada coração, nos ministrando, nos exortando, trazendo o mesmo conhecimento da tua palavra, Senhor, para que a gente saia daqui mesmo acrescentados pelo teu poder, pela tua visitação, Pai. Eu me coloco à tua disposição mais uma vez, que não seja eu a falar, mas que o teu Espírito Santo fale através desses versículos, dessa palavra, dessa ministração desse livro, Pai. Nós nos consagramos a Ti para ouvir a Tua voz, para continuar ouvindo a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então aqui, nesse capítulo que fala, ingredientes para a intercessão bem-sucedida, né? Esse Romanos 5:5 que nós lemos, fala que o amor do Senhor foi derramado nos nossos corações. E quando a gente fala em ingredientes para uma intercessão bem-sucedida, a pastora já estava até falando um pouquinho disso aqui, né? A primeira coisa que vem à nossa mente, e que aqui fala nesse livro também, é da gente ter o amor do Senhor na nossa vida. Isso é o primeiro item. Se eu quero que a minha oração, que a minha intercessão seja bem sucedida, eu tenho que estar transbordando do amor de Deus. E aqui nesse livro fala do amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional que a gente já tem comentado aqui, falado, e cada um, né, já sabe disso, mas eu quero só citar aqui algumas coisas que o autor falou. Esse amor incondicional é aquele amor que também fala em 1 Coríntios 13, aquele amor que tudo sofre, tudo padece, o amor que não se preocupa com as próprias particularidades. É o amor altruísta, não é? Então, o amor de Deus é assim, altruísta. Que é o altruísmo, né? Eu até escrevi aqui em algum lugar, a gente já vai chegar lá, mas esse amor altruísta é o que não... É um amor que não é egoísta. Quando a gente fala em altruísmo, é o contrário de egoísmo. O egoísta, né, muitas vezes pensa em si só. O altruísta pensa nos outros. Amém? Então, aqui, esse aqui que vai para frente, né? Aqui. Então, aqui o que eu coloquei nesse resuminho? Do amor ágape, o amor incondicional. Se somos filhos de Deus, nós temos esse amor, né? Aí eu escrevi algumas coisas aqui. Quando é que nós somos filhos de Deus? A partir do nosso novo nascimento. A partir do momento que a gente entregou a nossa vida para o Senhor, que a gente decidiu mesmo por servir ao Senhor, por declarar que só o Senhor é nosso Senhor e Salvador. A partir desse momento, nós somos filhos de Deus. Então, aqui fala assim, né? Se a gente pensar no nosso dia a dia, você admirava o seu pai, ou admira, né, quem tem o pai vivo. E quem é pai também deve pensar nisso também, né? Será que meus filhos me admiram? Será que meus filhos têm a mim como um referencial? Então, isso é... Quando a gente fala o amor de pai, o amor de Deus primeiro, né? Se a gente tem o amor aqui do nosso pai terreno, se a gente admira ele, a nossa relação com o Senhor fica até mais fácil, né? Eu até anotei aqui da ministração que a Miriam fez alguns meses atrás, né, sobre paternidade. Eu lembrei disso por quê? Porque, assim,
Se eu admirei meu pai enquanto ele era vivo, né, se eu tinha ele como referencial nessa terra, o meu relacionamento com Deus é facilitado. Mas se eu não tive isso, não é que isso vai prejudicar a minha vida. Se prejudicou o meu relacionamento com Deus, não vai prejudicar mais, porque a gente tem a libertação através do Senhor, né, até dessa ministração da paternidade, a Miriam falou muito disso, né, da gente receber essa libertação e liberar perdão. Aconteceram coisas, talvez, com os nossos pais terrestres, a gente já passou por essa fase, glória a Deus, né? Da gente liberar perdão, para que o nosso relacionamento com Deus nunca seja abalado. Por quê? Porque se o nosso relacionamento com o Senhor for abalado, esse amor ágape que é derramado no nosso coração, muitas vezes fica ali um pouco paralisado. Porque eu não tenho um relacionamento de liberdade com Deus, se acontecer alguma pendência aí. Entendem, gente? É isso que eu estou tentando falar aqui. Então, eu coloquei isso daí, né? Se admiramos o nosso pai biológico, queríamos ser como ele. Se não admiramos, importante ouvir a ministração da fraternidade, né? Justamente para receber essa cura e que nada fique de pendência entre nós e o Senhor. Aí o amor de Deus é derramado no nosso coração, é só isso? Não. Aí a gente entra no livre-arbítrio. Será que eu quero derramar esse amor de Deus sobre as vidas, sobre as pessoas, orando por elas, intercedendo por elas, né? Porque esse capítulo aqui, ele fala o que é necessário para a nossa oração ser bem-sucedida. Então, começamos falando do quê? O amor ágape. Tá bom, eu tenho amor incondicional. Mas eu expresso isso pelas vidas. Como é que eu expresso? Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho que ter essa vontade, eu tenho que ter esse desejo de liberar mesmo, de falar, eu quero amar as vidas, Senhor, independente do que elas podem me dar. Isso é o amor incondicional. Eu quero olhar para as pessoas e amá-la do jeito que ela é, às vezes, né, com algum problemas que todos nós temos, né? Aí eu coloquei aqui, o amor é a base de todas as atividades na igreja, as nossas atividades como servos de Deus, dentro da igreja, fora da igreja. Esse amor tem que ser derramado, não por obrigação. E glória a Deus que nessa igreja a gente vê e sente o amor de Deus derramado, né? Através do bispo, da pastora, através de cada um aqui. O que foi muito marcante a gente voltar, né, para a igreja no ano passado, isso foi muito marcante em nós, a recepção de todos aqui, e glória a Deus, né, que o bispo e a pastora sempre ensinam isso, porque eles foram ensinados assim também, porque Deus é amor, né? Não é só falar simplesmente uma frase, Deus é amor, não, será que eu vivo mesmo que Deus é amor? Na igreja que eu frequento, na minha casa, será que as pessoas que vão visitar a tua casa vão perceber e falar, nossa, tem algo diferente aí? O que é esse diferente? Eu sirvo um Deus de amor. E esse amor eu tenho que derramar por onde eu estiver. Seja no trabalho, seja em casa, amém? Então, isso tem que ser a nossa marca. A marca do cristão é essa. É o amor ágape, é o amor incondicional. É fácil? Não é fácil, né? Não é fácil porque muitas vezes a gente se irrita, a gente fica nervosa com as pessoas, com as falhas humanas, né? E nós temos falhas também. Mas muitas vezes a gente se irrita com o outro, a gente está lá nervoso e como... às vezes é contar até 10, né? E falar, Senhor, me ajuda a amar, né? E uma coisa que eu estava lendo aqui que eu achei tremendo, que eu até escrevi aleluia aqui para não esquecer de falar. Aqui na página 47 tem uma parte que fala assim, olha... Deus nos amava enquanto ainda éramos pecadores. E Ele enviou Cristo para morrer por nós. Né? Isso é um versículo que tem lá na Bíblia, que está lá em Romanos. Então, Deus me amou enquanto eu ainda era pecador. E nós devemos amar dessa mesma maneira. Darmos a nossa vida em favor da humanidade. Então, o que é isso? Né? Lendo aqui, até o autor fala isso. Mas escuta, dar a nossa vida em favor da humanidade é morrer por ela? Aí eu li mais um pedaço aqui, eu falei, nossa, é tremendo isso, né? A gente já leu isso várias vezes, mas é assim. Deus deu a vida por nós. Morreu, foi para a cruz, ressuscitou. E aqui fala que a gente tem que fazer tipo do mesmo jeito.
como é que a gente vai dar a nossa vida? É morrer? Aí o autor tem uma notinha aqui na página 47, ó, que é um comentarista, né? Sempre que você lê na Bíblia onde está escrito esse Reddit aí, eu até escrevi aqui, ó, tá aqui na tela, quem está sem o livro, ou quem está com o livro acompanha aí um pedacinho, ó, na página 47, que diz: optamos por amar todas as pessoas. Ali o segundo parágrafo, ó. Amamos como Deus ama. Isso envolve dar a nossa vida pelo benefício da humanidade. Não se trata meramente de morrer fisicamente. Refere-se principalmente a estarmos dispostos a abrir mão da nossa própria vontade e desejos e dedicar tempo à oração e intercessão por todos os homens. Amém? Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a gente tem que fazer igual. Deus deu a vida dele por nós. E nós temos que dar a nossa vida pelos outros, né? Aí parece um negócio assim, fala, nossa, mas e aí, eu não vou ter mais vida? Eu vou dar minha vida para orar, para interceder pelos outros, e a minha vida eu vou me anular, né? Parece que dá uma ideia assim, será que eu tenho que me anular? Não, não é nesse sentido, né? O sentido, a gente dar a vida de pagar um preço de oração, de intercessão pelo próximo. Eu interpretei dessa forma, né? Eu entendi dessa forma. Que é isso que Deus fala. Então, será que a gente está disposto, né? E uma coisa mais tremenda ainda que eu também escrevi aqui, que agora eu estou lembrando, é assim: Deus deu a vida por nós enquanto nós éramos pecadores. E quantas vezes a gente está orando e fica sem paciência de orar por um familiar nosso? E eles ainda são pecadores, talvez, sim ou não, né? E a gente fica sem paciência, fala, meu Deus, tu está no caminho errado, está fazendo isso, está adorando outros deuses, né? E a gente fica sem paciência. Então, se a gente quer ser imitador de Jesus, né? Não é isso? Tem um versículo que fala, sede imitadores do Senhor. E aí, se eu quero ser imitador dele, eu tenho que fazer do mesmo jeito. Então, mesmo no pecado, eu preciso ter paciência, orar, pagar um preço, caminhar as milhas, né? O que é caminhar, andar as milhas com alguém? É orar, interceder, não desistir deles, é buscar do Senhor essa paciência, esse altruísmo, né? De pensar também no próximo, pensar no bem-estar deles, espiritual em primeiro lugar. Claro que o restante, como família, todo mundo se ajuda, né? O financeiro, a moradia, enfim. Mas, em primeiro lugar, esse espiritual, né? Então, essa partezinha era isso que eu queria falar aqui desse capítulo. Amém? Vocês entenderam meu raciocínio aí? Da gente pagar um preço mesmo, né? Por aqueles que ainda estão no pecado, assim como Jesus pagou por nós. E aí aqui, o maior presente para alguém, interceder junto ao Pai. Então, eu lembrei de alguém que já ministrou isso uma vez, eu nem lembro, mas a gente fala, né? Alguém faz aniversário, sei lá, hoje é aniversário da minha irmã, lá no interior, e amanhã é aniversário da irmã do José. E aí eu fiquei pensando, puxa, a gente fica despreocupado, né? O que eu compro? Ai, compra uma blusa, compra isso. Claro que é uma maravilha a gente ganhar coisas assim também. Mas um presente é a minha oração pela pessoa, né? Não é só fazer oração no dia do aniversário, também. Mas eu tenho uma rotina, né? Quando Deus me trouxer a memória ali, eu lembrei daquela pessoa, esse é um presente precioso, que é a nossa oração, né? Que eu até anotei aqui. Aí voltei ali, né? O amor é a base de todas as atividades da igreja, a gente já falou disso. Aí tem esses versículos que já estão aqui no livro, mas eu acho que é só legal. 1 Tessalonicenses... Deixa eu ver onde é que página que eu estou, né? Que às vezes vocês ficam me... primeiro e João 13:34. É na página 45, finalzinho. Vou ler para vocês, ó. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Então, ali, né, como é a base da nossa igreja, é a base... Igreja, lembrando que é igreja fisicamente e é igreja nós mesmos, né? Nós somos o templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus na terra, nós somos a igreja de Cristo, por onde a gente andar. Amém? Então, aqui o Senhor nos instrui a amar uns aos outros,
Depois João 34, 13, 34, na página 46 do livro, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, né? Está repetido o versículo, mas é assim mesmo que está na Bíblia. E esse versículo que também é bem conhecido por todos nós, que é Mateus 5, 44 e 45, né? Que fala de amar os inimigos, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha isso, né? Que difícil. Não é difícil não, gente? Amai os vossos inimigos e orai por aquele que nos perseguem. Às vezes é no trabalho, às vezes é em casa. É isso aqui que está aqui. Na Bíblia, né? Amar o inimigo, nossa, né? Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então o Senhor, né? Dá um dia lindo, maravilhoso, o sol sobre os justos, sobre os bons e os maus. Vem chuva, essa chuva maravilhosa de hoje, chuva sobre os justos e os injustos. Então o Senhor fala isso, amai os inimigos. E aí a gente sempre é exortado assim, né? Amar aqueles que são os nossos queridos é mais fácil, né? É fácil amar o filho, a filha, o marido, a esposa, os que estão ali perto, é bem fácil. Agora o inimigo, aí o inimigo eu achei legal que ele fala aqui, o Kenneth Hagin, ó. Amar nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem. Então aqui ele tipo abre o leque assim para a gente pensar quem que é o inimigo. Inimigo não é só aquele que está declarado, que fala eu te odeio. Não, às vezes o inimigo é aquele que nos irrita ali no dia a dia, que faz a gente perder a paciência. Então aqui no livro ainda ele fala assim, ó, aí na metade da página, ó, a razão por que podemos fazer isso: amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem. Então aqueles que estão falando mal da gente, a gente não tem que pagar na mesma moeda. Fazer bem aos que nos odeiam. Pagar, ou seja, pagar aqueles que, né, que estavam me odiando e eu vou... Ah, é fácil, né? Não vou fazer coraçãozinho assim, né? A pessoa me odeia, ai, eu te amo. Não, não é isso, mas também não é pagar na mesma moeda. Falar, Senhor, me ajuda a não odiar, porque se a pessoa me odeia, é ela que está perdendo a vida, às vezes que está emperrando. Se ela não me perdoou por alguma situação, né? Eu já pedi perdão, talvez, né? Então é isso. E aí fala aqui, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem. Até tá aqui, né? Uma observaçãozinha do Kenneth Hagin. Orar pelos que nos maltratam e perseguem. E aí, né? Aí a gente entra naquela parte assim, mas eu tenho que ter sangue de barata, né? A pessoa está me espizinhando, me pisando. É ter sabedoria, é não devolver na mesma moeda, é não perder. Porque assim, mesmo se a gente tem razão, se a gente alterar a voz com alguém, você sabe disso, né? O Espírito Santo já vai lá dentro e fala assim, ih, servo de Deus, não pode não. Mas eu estou certa, eu que estou certa, a pessoa está errada. Se eu alterei a voz, se eu perdi, se eu chutei o balde, o Espírito Santo é que vai ficar ali, né? Não acusando, porque, glória a Deus, né? O nosso Deus não é acusador, não. O acusador a gente sabe quem é. Mas o Espírito Santo, gentilmente, ele vai ali nos convencer e vai ficar aquilo ali. E enquanto eu não me resolver, ou pedir perdão para o Senhor, ou às vezes pedir perdão até para a pessoa. Como é que eu vou pedir perdão para a pessoa se ela é que está errada? Eu quero a minha comunhão com Deus. Se eu quero, eu vou ter que pagar um preço às vezes, né? De falar até com a pessoa se for preciso, e a pessoa através disso até vai reconhecer, quem sabe, né? Né? Como é que a pessoa, né? Eu briguei, eu que estou errado, e a pessoa que me pede desculpa, pede perdão. Então isso daí, né? É para a gente pôr em prática isso, né? Em nome de Jesus. E 1 Coríntios 13, que eu coloquei ali também, que é lá do amor incondicional. Então, que nós aprendemos, lembramos até agora, né? Então, ingredientes para a nossa intercessão bem-sucedida é exercitar esse amor aí, esse amor incondicional com as pessoas. É sermos parecidos com o nosso Deus, isso é uma condição também, né? O ser parecido com o nosso Deus
O bispo no culto até colocou a questão das obras da carne. E a continuação das obras da carne, o que é? A continuação lá no capítulo, né, de Gálatas 5, é o fruto do Espírito. Então, é base para eu interceder? É base. Então, o fruto do Espírito. Vamos ler Gálatas 5? Que é a continuação do que o bispo ministrou domingo. Gálatas 5, os livros lá de Paulo, né? Lá, quase para o fim da Bíblia. Gálatas, Romanos, eu estou aqui, Efésios, está do ladinho de Efésios, né? Um livro antes de Efésio. Gálatas 5, 22. Amém? Acharam? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Então, quando a gente fala para sermos mais parecidos com o Senhor, isso aqui resume muito a nossa vida de cristão, né? Será que eu estou demonstrando o fruto do Espírito? Que é tudo isso daqui. O amor, que a gente já falou, o amor ágape. A alegria, que a gente já foi ministrado até em jejuns, né? Em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu tenho que estar sempre alegre? A alegria é a nossa força. Se eu estiver lá desanimado, como é que eu vou dar andamento na minha vida? Então, mesmo passando por luta, por guerra, eu tenho que ter alegria que vem de Deus. Até no momento de luto eu vou ter alegria? É diferente. O luto a gente se entristece, mas não é para ficar no luto. Eu tenho que sair do luto e pegar de novo e falar, Senhor, eu preciso da tua força, do teu renovo. Amém? A paz que excede todo entendimento, que também tem lá em Filipenses, né? Mesmo em meio à tribulação, a paz de Jesus tem que ser o árbitro do nosso coração. Mesmo na tribulação, na enfermidade, na necessidade financeira, essa paz tem que estar ali conosco sempre. A longanimidade, aqui é como se fosse, tipo, alguém te ofende, você não vai, tipo, na lata. Você vai ter um longo ânimo, assim, né? Que não é a mesma coisa de ser capacho, de ser, né? Não é a mesma coisa, mas é tipo você não ter pavio curto, digamos assim, né? Não é tipo estourar. A pessoa falou, já explode. Longanimidade é isso, e é característica mesmo, que é meta, né, gente? Que é objetivo nosso. Não quer dizer, né, nós não somos perfeitos e nunca seremos, porque a palavra fala que quem é perfeito é mentiroso. Mas tem que ser um objetivo nosso, né? Se eu não consigo ainda ter tudo isso aqui, Senhor, eu desejo ter isso, eu desejo realmente espelhar e andar por aí e as pessoas falarem, o que você tem diferente? Eu tenho Deus habitando em mim. E através do fruto do Espírito eu vou demonstrando que eu tenho Deus, tenho Jesus, tenho o Espírito Santo habitando em mim. Amém? A benignidade, né, que tem a ver com bondade, com pessoa benigna, bondade, fidelidade, né, ser fiel em tudo. Não é só fiel ao marido, à esposa, mas é fiel nos dízimos, fiel em tudo na vida do cristão, né? Mansidão e domínio próprio. O domínio próprio também entra essa parte do pavio curto aí, né? Amém? Então, o ser parecido com o Senhor também, eu quis falar também que eu anotei aqui isso aqui. Aí a outra parte do livro fala da nossa vontade, isso aqui eu já comentei, que é a parte de derramar o amor ágape na nossa vida, e a gente tem essa livre escolha, a gente tem esse poder de escolha, de decidir, né? Isso aí a gente já leu, acho que eu voltei aqui o negocinho. Deus nos amou enquanto éramos pecadores, já falei isso daqui, né? Que Deus nos amava mesmo enquanto a gente pecava.
Falei do altruísmo, né, que é uma ausência de egoísmo. Então o amor de Deus é um pouco isso, né? Aliás, lembra muito o amor de mãe, né? Não sei, eu acho que o de pai também, mas é que eu convivi muito mais com a minha mãe, eu perdi meu pai muito pequenininha, mas a gente ouve muito falar disso. O amor de mãe, a mãe às vezes, né, não é que se anula, a mãe pode passar fome, mas não quer ver teu filho passar fome. A mãe deixa de comprar uma blusa porque tem que comprar um negócio. Então, esse amor, quando eu falo amor altruísta, é o amor que como diz ali, ó, é uma atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em considerações os seus interesses particulares. Né? E eu acredito que os pais também, tem muitos pais assim também. O pai também deixa de comprar alguma coisa para o filho ter. Né? Esse amor altruísta lembra esse amor de Deus, o amor ágape, que é algo que a gente pode ter e buscar ter também. Né? E entra também a parte da gente ser servo, de ser mordomo do Senhor, né? Que a gente veio também, Jesus veio para servir, ele mesmo fala na palavra, né? Eu vim para servir. Então, nós também, a gente pode ter isso conosco. Vamos aprender a servir também o nosso próximo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, aí agora a outra parte fala de compaixão, lá na página 47, ó. A compaixão. Então, isso é um ingrediente para a nossa oração ser bem-sucedida? É. Compaixão, o que é, né? Tem a ver com paixão, com amor? Não, aqui não. Compaixão é um sentimento da gente ter pela pessoa que talvez esteja passando por uma luta, por uma guerra, por alguma catástrofe que seja na vida dela. Então, ter compaixão. E aqui no livro, Kenneth Hagin, ele cita vários exemplos que Jesus teve compaixão. E eu lendo isso aqui, eu fiquei pensando, puxa, a gente tem que relacionar a palavra com a gente também, né? E aí, olha, os exemplos, só para citar os exemplos, né? Não vamos ler tudo, que também não dá tempo, mas está tudo aqui no livro. Então, aí na página 48, o primeiro exemplo de compaixão que fala de Jesus é quando ele, na multiplicação do peixe e do pão, ele viu aquela multidão lá e viu que estava faminto, e foi ali que ocorreu aquela primeira multiplicação ali um milagre, né? A multiplicação dos pães e do peixe que o menino estava lá trazendo. Então, isso foi um exemplo de compaixão. Aí outro exemplo que fala aqui também no livro, Jesus se compadecia e curava os enfermos. Então, ele via alguém doente, o Mateus 14,14, que está aí no livro mesmo, ó. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, a compaixão do Senhor levava ele a quê? A curar os enfermos, a curar o cego, né? Outro exemplo fala do cego, do leproso, a fazer a multiplicação. Então, Senhor, nós precisamos dessa compaixão também. Então, olhar pelas pessoas e com essa compaixão e com a nossa comunhão com Deus, com a nossa intimidade com Ele, ser participante da obra dEle mesmo, né? Ele fala para a gente ser participante do ministério dEle. E o ministério do Senhor, o que é? Ele está intercedendo ao Pai, né, por nós, e Ele tem o ministério da reconciliação também, que é da gente reconciliar as pessoas com Deus e nos reconciliar com Ele também. Então, aqui esses exemplos de compaixão de Jesus. E aí, na 49, lá no finalzinho, fala assim, olha, todas as vezes que Jesus ficou compadecido, houve libertação para as pessoas. Então, além de cura, tem libertação também. Muitos ficaram alegres, felizes, saíram pulando e viviam lá uma vida talvez enclausurada, né? E isso é para nós também. Então, isso, se é para a gente ser imitador do Senhor, essa compaixão, a gente tem que chegar nesse nível de ter a compaixão um pouquinho assim do que o Senhor tem, né, pelas pessoas, para a gente sentir isso também e orar pelas pessoas, né? Muitas vezes a gente ora e, puxa, está muito externo, às vezes a gente olha o problema do outro. Não que tem que ser o meu problema, mas é aquela questão de identificação, de compaixão, de falar, puxa,
Se fosse eu que estivesse passando por esse problema, se fosse meu filho, se fosse minha mãe, se fosse meu pai, como é que eu oraria? Então, às vezes, a gente precisa dar esse choque em nós mesmos, né? Estou falando isso por mim também, né? Porque, às vezes, a gente parece estar alheio. Está alheio, o problema é do outro, não é meu. É o outro que está desempregado, não sou eu. É o outro que está passando por dificuldade financeira, não sou eu. Não. Como irmãos em Cristo, né? A gente, e como chamados nessa terra para orar, para interceder, e isso já falamos, né? Independente de ministério, é o ministério que a gente tem de homens de oração e mulheres de oração, é na igreja, fora da igreja, é de ter essa identificação e falar, puxa vida, Senhor, eu quero chegar nesse estágio igual o Senhor estava aqui. O Senhor se compadecia e ia lá e curava, né? E aí, mas e aí? Mas era Jesus que fazia isso. E nós podemos também? Tem aquele versículo lá, lembra? João 14:12. Que fala, onde é que eu anotei aqui? João 14:12, a gente fala assim, puxa, mas era Jesus que se compadecia, orava e curava os enfermos. Aleluia, glória a Deus, amém? Amém, queridos? Então, assim, não é eu me achar e falar, nossa, como assim eu vou poder orar por alguém e os enfermos serão curados? É claro que lá na semana passada a gente até viu sobre isso, e às vezes eu oro tudo certo, e às vezes não acontece da pessoa ser curada logo, a gente já viu isso. Deus tem propósitos que a gente desconhece, né, pastora? Você falou Deuteronômio 29:29. Tem coisas que a gente só vai saber lá na glória com o Senhor. Por que não curou, Senhor? Estava todo mundo crendo, a pessoa já tinha se convertido, e de repente o Senhor levou. Isso a gente viu semana passada, que Deus tem propósito que é com Ele lá, né? A nossa parte nós fizemos, estamos fazendo, estamos orando, estamos visitando, estamos ungindo, chamamos, né? Tem alguém enfermo, chama os presbíteros e orem. Estamos fazendo o que diz a palavra, glória a Deus. Mas aqui também é um patamar que alguns já chegaram, mas alguns ainda precisam chegar, então, de realmente sentir essa compaixão pelo perdido, pelas pessoas que precisam ser salvas, os que estão perto da gente e também os que não estão, né? E aqui no finalzinho fala aqui, né? Já falei dessa parte que todas as vezes que Jesus ficou compadecido, houve libertação para as pessoas. Aí no livro fala aqui, ó, a simpatia humana diz: sei como você se sente, eu lastimo muito. Será que a gente está nessa fase, né? A gente vê o problema das pessoas, nossa, eu sinto muito pelo que você está passando. Não, o servo de Deus é o quê? Ó, a compaixão divina diz assim, sei como você se sente. E aqui ele escreve assim, e liberta a pessoa. Então, aqui no sentido, eu já escreveria assim, sei como você se sente, eu vou orar por você, eu vou guerrear por você, eu vou jejuar por você, eu vou pagar um preço de oração pela tua vida. Então, sei como você se sente de ter uma continuidade assim. Né? Nós sabemos que na nossa vida corrida, é trabalho, são filhos, né? É compromissos, mas a gente precisa, às vezes, voltar e falar, puxa, qual é o meu chamado? Né? Qual o propósito de vida? Meu propósito de vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Glória a Deus, precisamos trabalhar, precisamos ter tudo que a gente precisa, né? Tudo, o Senhor fala que a gente vai comer o melhor dessa terra, a gente precisa mesmo ir atrás da casa, do carro, né? Da prosperidade, de ter recursos de passar férias com as crianças, né? Que todo mundo gosta, que é um sossego, é uma paz, é um descanso, é um renovo. Glória a Deus, Deus tem isso para nós, Isaías 1:19. Mas a gente nunca pode esquecer desse, né, do que Deus nos chamou. A gente vai estar lá na praia, às vezes, Deus vai dar oportunidade, você vai orar por alguém lá. Não é? Quantos aqui já não aconteceu isso? Você foi passar uma semana de folga lá, achando, estou de folga, né, Senhor? Estou de férias. Imagina, chega lá, tem alguém que você vai orar, vai interceder. E é isso, Deus nos chama 24 horas. A gente vai estar lá, né? Puxa, né? Fui aqui passear, e Senhor, me dá uma folga. Não, vamos lá, né? Lembrei até do pastor Marcos Francisco, que ele falou do batismo, né? Lembra lá quando ele falou aqui? Que ele estava lá um dia assistindo o culto. Não, Senhor, estou só para assistir o culto. Não, filho, vai lá batizar. Aí diz que ele murmurou, né? Lembra que ele falou isso? Você deu uma murmuradinha ali, aí chegou lá para batizar a vida.
Diz que ele não conseguia abrir a boca, não conseguia falar nada. Ele tinha aqui versículos que ele já sabia de anos de pregar e ele não lembrava era nada. Aí Deus falou, tipo, você tem que estar pronto, você tem que amar as vidas, né? E estar pronto a hora que eu te falar. Não é isso? Filipe, né, que batizou também, ele estava lá na estrada andando. Ou é aqui que precisa para você ser batizado aí? De repente estava lá fazendo uma caminhada. Mas o que falta para você ser batizado? O que falta, né? A água, né? Então é assim, a gente tem que estar pronto mesmo para a obra de Deus. Amém? Viramos a página para 50. Jesus se compadeceu, tem aquela parte de Lázaro, né? Que ele se compadeceu ali de Marta e Maria quando Lázaro morreu, se identificou com ela e teve a ressurreição. Então, a compaixão de Jesus trazia libertação. E aqui no livro, o Kenneth Hagin, ele coloca um exemplo, um testemunho de uma pessoa aqui, né? Depois cada um vai ler no seu livro, né? Mas só resumindo, fala de uma pessoa que tinha um câncer mortal e incurável, na página 50. E aí o que ele fez, né? Não o Kenneth, ele está contando aqui a história de um pregador que realizava cruzadas de milagres na África do Sul. E aí eles se depararam, foi chamado para orar pela esposa de um oficial do governo, que ela estava confinada na cama com câncer mortal incurável. E isso aqui, né, a gente sabe que foi lá atrás, há muitos anos atrás. Aí o que aconteceu? Ele começou a ir visitar essa mulher, ministrava os textos bíblicos sobre cura divina, para ativar a fé dela. Então, glória a Deus, você vê que isso está aqui, e é o que a gente faz também. Se tem alguém enfermo, a gente fala o quê? Vamos aqui, ver versículos na Bíblia, ler para a pessoa. Amém? É isso que a gente tem que fazer, ler para a pessoa, orar aquele versículo, tomar posse, e a pessoa ali, Deus vai trabalhando. A nossa parte é falar lá com a pessoa, orar, interceder, mas Deus vai trabalhando ali até ativar a fé da pessoa e ela falar, não, é para mim, eu vou viver. E aquela palavra não ser só palavra com letrinhas aqui, mas a palavra se torna rema na vida da pessoa, se torna verdade. E a pessoa vai viver aquela cura, se é propósito de Deus, que a gente já sabe aí essa outra parte, né? E aí ele fez isso, e a mulher gritava de dores, né? Aí na página 51 tem uma parte lá, ele ficava, né? Aqui conta que eles ficavam, tinha intercessores 24 horas com essa mulher, eles se revezavam ali. E aí teve uma ocasião que ele foi embora para fazer a barba, até ele fala aqui, e quando ele estava voltando, ele escutou o grito dessa mulher de longe. Aí ele foi correndo, e aqui fala assim, olha, peguei aquele corpo, sentei-me à beira da cama da mulher, peguei aquele corpo nos meus braços como se fosse um neném e comecei a chorar. Então, a mulher devia estar bem num estágio avançado, né? E aí aqui fala que, enquanto ele chorava, ela foi curada. Então, aqui é só para justificar o versículo que fala que chorar com os que choram, rir com os que riem. Então, ele chorou junto com aquela mulher naquela dor e a palavra diz aqui que ela foi curada. Né? Então, foi o quê? Foi um momento ali de compaixão. Ele realmente, é aquela parte que a gente já até viu, né? Que o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis através da nossa vida. E teve isso daqui, e aí ele testemunhou aqui que, através disso, ela foi curada. Amém? E viramos aqui, no finalzinho fala, as obras que Jesus fazia nasceram do amor e da compaixão. As obras que são feitas por aqueles que creem são produtos de compartilharem o seu ministério de amor e compaixão. Então, a gente está junto nessa. Amém? Glória a Deus. Então, o capítulo 10 foi isso, que a gente falou um pouquinho, os ingredientes para a intercessão. É esse amor ágape, é a compaixão, é a nossa identificação com o Senhor, é ser parecido com Ele. E aí tem o capítulo 11, que eu não sei se dá tempo, pastor. Não, então o 10 está bom. Está bom. Amém. Glória a Deus. Já é 9h30, tá bom. Tá bom, amém, amém. Deixa eu só ver aqui o finalzinho que eu anotei, da compaixão.
Glória a Deus, amém, é isso mesmo. Romanos 12, 15, chorar com aqueles que choram traz a libertação. Amém? É isso, Deus abençoe, fiquem na paz. Aplauda o Senhor pela palavra, amém. Amém, glória a Deus. Esse tema desse capítulo, a sua água está aqui, Márcia. Não, pode tomar. Esse capítulo 10, ele fala sobre uma intercessão bem-sucedida. Mas nós não podemos deixar de falar para você que existem situações que a nossa oração não é atendida. Pergunta para mim, qual, pastora? Eu vou falar rapidamente os tópicos, mas na próxima terça eu vou trazer impresso para você, tá? Por quê?